E aí galera, tudo sabe com vocês? Uma das coisas curiosas da produção desse vídeo é que ele nasceu da mesma premissa do meu vídeo sobre os diretores criativos. Eu queria muito ver um vídeo sobre os diretores de arte, porém quando tento procurar sobre esse assunto só tem apenas vídeo sobre a direção de arte, que já é a etapa finalizada da arte do jogo. Daí me veio a ideia de poder contar até para os outros como é esse processo de criação de uma estética visual para uma obra. De certa forma é fácil você apontar e chegar e falar, essas aqui são as obras mais bonitas, essas aqui são as artes mais belas que a gente tem na indústria. Porém o que é mais belo do que isso é saber como esse processo de um diretor de arte de idealizar, criar, construir e produzir essa identidade estética visual de um jogo, ao ponto até de criar obras que recebem um mega destaque e até que recebem grandes prêmios, por conta de seus visuais únicos e até mesmo muito revolucionários para a indústria. Mas eu não quero enrolar mais do que isso, então, sem muitas delongas, bora pro vídeo. Eu diversas vezes eu bato nessa tecla aqui no canal, em que antes mesmo da fase de idealização e de desenvolvimento, essa obra ela tem um único e maior propósito no seu desenvolvimento. É manter aquelas pessoas conectadas com aquele universo que você está apresentando, independentemente do tipo de mídia. Claro que cada uma tem as suas particularidades de entreter e manter aquelas pessoas conectadas, mas em todas elas é uma parada que ajuda a amplificar e impactar as pessoas que estejam consumindo aquela obra, que é a direção de arte. Porém, eu ainda acho interessante eu reiterar sobre o que é o papel do diretor criativo e qual é o papel do diretor de arte. O diretor criativo é responsável por planejar, desenvolver e tocar o projeto em todas as esferas. Então ele vai decidir aceitar como é que vai ser a trilha sonora, como vai ser as mecânicas e a jogabilidade, e também não fora disso ele vai ajudar na criação da direção de arte. Claro que existem certas implicações, como por exemplo você ter que aliar o projeto com o que a produtora quer que você entregue, ao mesmo tempo que você tem que respeitar o limite de orçamento do projeto e ao mesmo tempo ainda também tem que respeitar o tempo de entrega desse projeto. Então é uma parada bem complicada. Até porque também o diretor criativo não só, dependendo do projeto, ele pode assumir papéis como roteirista, produtor e até mesmo diretor de arte. Mas aqui eu quero me ater a fatos que me ajudam a trabalhar num caso mais ideais, na criação e desenvolvimento da arte. Por isso que eu quero separar melhor esses dois papéis para você entender melhor. Para isso é uma pré-etapa que ajuda a definir os conceitos visuais em torno da obra. Então num caso que o diretor criativo e o diretor de arte eles vão sentar numa mesa, eles vão fazer reuniões, eles vão começar a alinhar todas as ideias deles, eles principalmente precisam definir alguns tópicos que vão girar em torno de uma obra. Principalmente levantar pontos que sejam relevantes para o diretor de arte poder fazer o seu trabalho. E alguns tópicos que precisam ser definidos bem no começo, como por exemplo, o gênero do game, que define as regras e as características principais da jogabilidade, qual vai ser o tema da obra, que define tanto o contexto narrativo quanto o ambiente que vai se passar, e ainda por último, como a arte vai se apoiar na narrativa e na gameplay. E tudo isso mesmo que o diretor criativo ele vai ser o cara que vai aprovar todas essas escolhas visuais, quem desenvolve tudo isso do zero é o diretor de arte, tendo um papel fundamental de construir a identidade estética visual de uma obra. E ela tem que ser certeira por nível de história e produção do universo que está sendo desenvolvido. Contudo, todavia, é claro que a construção de uma identidade visual para uma obra é mega complexo. Tu pode seguir tipo assim, caraca, vamos fazer um jogo 3D realista porque as pessoas vão gostar porque é super gráfico e tal. Assim, tu pode até por esse ponto tentar desenvolver uma coisa mega realista, porque tu vai tentar agradar um público em geral, mas assim, tu vai cair na gandaia de fazer um bagulho que não fede nem cheira, sabe? Até porque tu pode ver que tem uma porrada de jogo por aí que tenta ser mega revolucionário, com gráficos e visuais que no final das contas são completamente genéricos e que são completamente esquecíveis. Tá falando comigo? É só tu ver essa última catástrofe que foi lançada, que foi o Mindset Eye, que, cara, o jogo tem visuais, sei lá, completamente genéricos, que não é nada memorável, e sem contar os outros problemas técnicos que o jogo tem, né? Como é que isso aqui é jogável, velho? Mas pra você não cair em armadilhas como essa, os diretores de arte, eles seguem uma sequência de etapas que ajudam ele a desenvolver e construir toda essa estética e identidade visual do seu jogo. Sendo esta a primeira etapa, a busca de referência. O diretor de arte, junto de outros artistas, desenhistas e ilustradores, eles vão buscar diversas referências de estilos e visuais pro seu jogo. E tudo pode servir para esse propósito, desde filmes ou cenas em específico, pinturas, estéticas visuais já que existem, de estilo de design, enfim, qualquer coisa que possa contribuir para a obra. Inclusive, para facilitar essa visualização, é muito comum eles utilizarem
uma técnica chamada de mood board. Tem vários vídeos em estúdios de games. No processo de desenvolvimento, elas montam um quadro recheado de imagens de referência. Isso até mesmo também quando o jogo já foi criado. Ali são ideias soltas que o pessoal vão colocando e vai decidindo o que é relevante, o que não é. Eles vão botando ali o que combina, contribui mais para a elaboração daquele universo. Mas assim, eu sei que parece confuso só explicando assim, mas até que é fácil de entender. Digamos que a gente tem um tema, por exemplo, terror. Certo, nós temos o gênero de terror. Tá, mas qual que vai ser o tema em torno do terror? Porque se o gênero é de terror, mas se você botar um tema de ficção científica, você pode ir, por exemplo, por um lado de nave espacial, e aí você pode ter um jogo como, por exemplo, Dead Space, que inclusive é um dos jogos bem renomados quanto ao terror espacial. Mas citando um outro excelente exemplo, é a nave da Nostromo do game Alien Isolation, que ali o diretor de arte Judd Bounty, junto de outros artistas, tiveram acesso a uma grande quantidade de materiais originais, incluindo fotos, vídeos, arte conceitual e até mesmo elementos de cenário dos filmes originais. Eles deram 3 terabytes de material bruto da produção, o que ajudou eles a recriar a atmosfera quase idêntica do filme Alien, o Oitavo Passageiro, do Ridley Scott de 1979. E pra quem jogou o game sabe o quão imersivo ele é. Assim que pego e pesquisado sobre todas as referências visuais relevantes, nós vamos para a segunda etapa de produção, a criação dos visuais. Aqui é como iniciar por sketches, ou os famosos rabiscos, que servem mais para definir toda essa aparência sem precisar se preocupar com mega detalhes. O que importa aqui é acertando e ir buscando essa identidade visual aos poucos, construindo esses conceitos em torno dos visuais da obra, mas sem ficar preocupado em trazer elementos mega detalhados, até porque aqui os detalhes iniciais servem mais para trazer como é que são os personagens, os cenários, os ambientes, os inimigos. O foco é mais no formato e silhuetas para ir trazendo mais identidade visual pro jogo. Uma parada que até acontece muito nessa etapa de sketches é que quando os caras vão rabiscando bastante assim, ali no meio da arte, é muito comum eles deixarem um aviso de deixar o like no vídeo. É, cara, é muito importante eles manterem essa etapa durante a produção, porque um like no vídeo ajuda muito a contribuir com que este vídeo, até outras produções que eu trago aqui, sejam divulgadas para que outras pessoas também possam conhecer o vídeo, tanto esse como outros que eu trago aqui para vocês. E ainda, se você quiser apoiar mais nas produções que eu faço, basta você se inscrever nesse canal, que daí você não vai perder mais nenhum tipo de conteúdo que eu vou produzir pra vocês, beleza? Em absoluto choque aqui. Logo após, elas vão se alterando bastante, esses rabiscos, elas vão evoluindo e até que elas vão pra próxima fase, que inclusive é super famosa entre muitas outras mídias, as famosas Concept Arts. Aqui as coisas elas começam a tomar umas formas bem mais acabadas e mega detalhadinhas. Até na verdade você pode explorar bastante para você rechear de detalhes os seus elementos visuais, para captar bem essa essência da identidade visual da sua obra, que inclusive é bem necessário para uma obra que ela crie bem uma identidade visual forte e bem reconhecível. Aqui a arte ela começa a apresentar uma estética visual geral, de design, de cor, de composição. Tudo isso ela começa a formar o tom da obra. Tem um jogo brasileiro muito bom que exemplifica muito bem o que é um tom de uma obra, que é o Mullet Mad Jack, de Alessandro Martinello, que tem todo esse visual com uma variedade de cores absurda, a disposição de informações que casa muito bem com o tema do jogo, de um futurismo que um protagonista precisa de dopamina para poder sobreviver, além de outras coisas que servem também para passar essa sensação de caoticidade, né, de algo muito caótico, porque esse jogo, além de ser um roguelike mega aceleradão, que tu tem que subir andares, voltar, pegar item e tal, matar os inimigos pra tu ficar sempre sobrevivendo. Então essa pluralidade de cores que tem no Mullet Mad Jack é pra ajudar a reforçar esse tom de algo caótico, acelerado, que você tem que estar correndo pra poder conseguir dopamina, entende? É toda uma contribuição pra narrativa e ainda pra complementar e fazer a pessoa ficar imersa, entende? Isso aí é uma sacada de gênio ao desenvolver uma identidade visual como essa. Olha o nível de detalhe, pelo amor de Deus, caraca. Uma parada que é muito interessante que muitas obras utilizam dentro das suas produções para poder criar obras impactantes, que é usar da teoria das cores. A teoria das cores se refere a um estudo e aplicação de cores específicas para criar experiências mais eficazes, envolventes e ainda significativas. E tem duas maiores vertentes para esse tipo de uso de cores. A primeira delas sendo usado para destacar elementos visuais para manter cores consistentes para elementos visuais de uma obra, para personagens, cenários, props, né, que são os objetos. Usar cores que ajudam a separar bem esses elementos dentro de uma cena, mas ao mesmo tempo elas se complementam para fazer com que elas não fiquem fora de destaque, de uma maneira que elas façam algo coerente, que faça sentido, sabe? Para não gerar um tipo de dissonância visual. Mas não é uma parada do tipo, caraca, eu tenho que seguir isso aqui à risca, porque senão vai ficar horrível minha obra. Não é uma ciência tão exata assim, você tem que seguir à risca de usar o conjunto de cores A e B. Mas é interessante que você utilize um pouco delas em algumas composições, porque são cores ou
tal conjunto de cores que o seu cérebro já tá mais familiarizado em encaixar elas, entende? E que inconscientemente ele consegue lidar melhor com essa visualização de elementos e posição de cores. Eu sei que esse tipo de aplicação de paleta de cores pode parecer um pouco confuso, mas o diretor de arte do game Cult of the Lamb, o James Parryman, ele brinca muito com essa paleta de cores bem limitada que ele tem, mas ele também mantém uma identidade visual cartoonizada para passar esse visual meio infantilizado. Mas quando ele aplica outros elementos e estilos visuais para trazer um lado gótico e satânico, utilizando-se das cores pretas e vermelhas e ainda símbolos caricaturalmente diabólicos, ele consegue trazer essa mescla de aspectos visuais e uso correto das cores para gerar esse contraste de um visual meio fofinho, mas ao mesmo tempo profano. Daí nós temos o tom construído nessa obra, que é, né, esse game em questão. E segundo elemento mais impactante na teoria das cores é usá-las para criar atmosferas específicas e influenciar a emoção dos jogadores. As cores, elas podem representar sentimentos, aquelas que têm um padrão que nós associamos a cenas ou até momentos muito específicos. Como por exemplo o vermelho, ele pode ser um sentimento de intensidade, então pode ser amor, raiva, ódio. O azul pode ser calma e serenidade, mas ao mesmo tempo em tons mais escuros, ou até em momento específico, pode significar tristeza ou até mesmo frio. Enfim, todas as outras cores têm os seus significados específicos, mas que ainda assim as cores, dependendo, ainda podem ter reinterpretações que dão outros sentidos para ela. Logo, não necessariamente uma cor ela tem um sentimento já mega atribuído a ele, que caraca, tu bate o olho sem falar, caraca, isso aqui é emoção tal. Não é bem assim, tu tem que dispor ela ainda de uma maneira específica ou ainda certa para fazer com que essa emoção ela seja atingida. Mas isso tudo são casos específicos de interpretação, até porque tem um outro jogo que eu acho que ele utiliza muito bem essa ideia de cores na sua criação, que é o jogo Gris. Ele foi dirigido e também desenhado pelo Conrad Rosset, que além de ser um espetáculo visual, mesmo que ele seja um jogo 2D com traços simples, o qualquer cena que tu pega desse game pode virar facilmente um wallpaper. Para não dar tantos spoilers sobre esse jogo, mas o conceito dele de recolorir este mundo em uma forma em aquarela e transmitir os sentimentos da nossa protagonista através das cores, atribuindo ela às fases da perda de uma pessoa, é um que dá a vida para esse jogo e dá um sentido muito maior e um peso absurdo para a narrativa dele. Impressionante demais essa cena. Mas é isso, sucessivamente vai se escolhendo qual vai ser as paletas de cores adequadas para combinar mais com a obra, qual vai ser os estilos visuais, o que vai combinar com o tom do geral da obra em si. Com, idealmente, essa sendo uma das últimas fases, constrói-se o que a gente chama da Bíblia Referencial Visual. Mas eu vou compreender melhor por que usar essa Bíblia Referencial Visual depois da terceira etapa da nossa produção, a etapa da digitalização da arte. É passar todos esses concepts e elementos de arte para dentro de um motor gráfico, mas é aí que as coisas começam a mudar um pouquinho. Há a possibilidade deles mudarem visualmente alguns aspectos de um elemento visual, porque os artistas eles precisam adaptar a arte pro estilo visual escolhido pro jogo. Em casos em que, por exemplo, no pixel art, como no jogo Stardew Valley, você tem que comunicar tudo com poucos pixels, então o artista ele precisa simplificar formas e usar bem o contraste na sua obra. Ou, por exemplo, já no estilo do low poly, como no Game Tunic, o desafio é manter a identidade visual mesmo com modelos mais simples e ainda pouca textura, e ainda focando em cores mais sólidas e nas silhuetas mais claras. Em jogos com estilo mais estilizados, como por exemplo Firewatch, o foco é na expressividade e clareza, e isso exige que outra lógica de cor forme e até mesmo animação. Em jogos mais realistas ou até mesmo cinematográficos, tipo Ghost of Tsushima, a preocupação nesse caso específico é com o fator histórico, com a materialidade, iluminações e detalhes em si, o que vai demandar muito mais recursos e tempo para esses artistas desenvolverem algo convincente e visualmente belo. Enfim, dependendo do estilo que foi adotado pro jogo, existem certas limitações técnicas, funcionais e ainda estéticas que exigem essas certas alterações. E é exatamente aqui onde entra o uso dessa bíblia de referência visual. Porque justamente nessa bíblia vai conter todos esses elementos que foram desenvolvidos, que caracterizam e constroem essa identidade que já foi desenvolvida nos concept arts, e adequar esses mesmos concepts para esse novo estilo visual que vai ser adotado para um jogo. E bem, todo esse processo de você adequar esses concepts para esse estilo visual, ele vai se aplicar em todas as partes visuais, obviamente, né? Então vai desde interfaces, HUDs, vai desde animações do personagem, a textura, a materiais, a personagens, inimigos, armas, cenários, ambientações, enfim. Uma coisa que é interessante deixar aqui citado é que em todas essas etapas que eu acabei citando, você sempre vai ter aplicação de design sobre as coisas. Claro que quanto mais você vai se aproximando de um resultado final, você vai ter que ter uma aplicação de um design muito mais refinado e muito mais certeiro.
Além do que também o design ele se estende para outras áreas que não necessariamente só são sobre visuais em si. Porque tu tem, por exemplo, game design, level design, sound design e até por último, né, o que é mais ligado com isso tudo que eu tô falando é muito mais sobre o design visual. O propósito geral do design, mas principalmente no aspecto visual, é organizar informações de forma clara, expressiva e funcional. Ela serve para traduzir uma ideia ou um conceito usando cores, formas, ícones, espaços e até disposição de elementos num espaço, criando até um tipo de hierarquia visual. Um exemplo bem direto para tu entender como é que a aplicação do design visual é no game Hi-Fi Rush. Tudo ali gira em torno da batida música e o design visual acompanha isso de uma forma prática. Os ícones de ataque e os efeitos de combo parecem no tempo da batida. Isso ajuda o jogador a acertar o ritmo mesmo sem necessariamente precisar ouvir o som. Além disso, o cenário se move junto com o som. Então, luzes, objetos, tudo reage visualmente à música. Logo, o design não serve para deixar só o jogo bonito em si, mas serve também como um feedback visual para a gameplay, que ajuda a guiar e construir uma imersão para o jogador o tempo inteiro, sem precisar encher a tela cheia de instruções ou explicar coisas completamente redundantes no mínimo detalhe. Já um outro jogo pixel art complexo, mas extremamente lindo é Blasphemous. O visual é carregado e sombrio, mas também tem uma função prática. As paletas escuras e o cenário denso podiam te confundir, mas o jogo ele resolve isso com silhuetas bem definidas e ainda contraste de cores. Como por exemplo, o personagem principal tem cores mais saturadas e animações mais destacadas, o que faz com que ele se sobressaia mesmo em um ambiente mais escuro. Os itens importantes quase sempre têm um leve brilho ou até uma moldura para guiar o olhar. Tudo isso para não quebrar a estética, mas ainda assim se comunicar com clareza. Esses dois jogos eles mostram como o design visual ele vai além de um estilo e funciona como uma ferramenta prática de leitura e navegação dentro do jogo. O design bom é que ele consegue comunicar algo rápido sem confundir o observador. E como a última etapa na criação de uma identidade visual, nós temos os VFX de um jogo, que é mais comum a gente falar também até em outras produções, não sei se jogo necessariamente é assim, mas a gente chama de os pós-processamentos. E aqueles efeitos de partícula, iluminação, efeitos visuais de batida, ele dá um brilho, plá, sabe, todo aquilo são os VFX, por assim dizer. Aí tu dá um acabamentinhos em texturas, tu vai garantir a experiência visual que elas sejam impactantes pro jogador, e que elas sejam coerentes para que não atrapalhe o jogador de uma maneira nenhuma. E é claro, tudo isso tu sempre vai inserindo, tu vai refinando e polindo tantas outras coisas, as artes visuais, mas também dos VFX em si. Mas depois de você ajustar e refinar todos os detalhes e elementos visuais da sua obra, você finalmente construiu a sua direção de arte do seu jogo. Pelo amor de Deus, cara. Mas houveram também aquelas obras que foram as mais revolucionárias visualmente para sua época. Aquelas que eram tão impressionantes não só na parte técnica, mas também marcaram por uma identidade visual única e que elas ainda continuam vivas na memória daqueles que jogaram. Sejam aquelas que usaram um estilo artístico único ou também elevaram o uso da tecnologia ao limite. Começando as obras retrôs, principalmente na era dos 16 bits, um dos jogos que mais impactou, não só a mim, mas também muita gente que veio nessa geração, foi o Donkey Kong Country. Ele simplesmente quebrou tudo que a gente esperava sobre o que é o Super Nintendo, com o uso de gráficos pré-renderizados em 3D. A empresa Rare conseguiu fazer com que o SNES entregasse sprites com uma aparência tridimensional. E não era só isso, os cenários super detalhados, os personagens com profundidade, a identidade visual tão marcante, tudo isso fazia o jogo parecer algo quase mágico. Outro jogo que não dá pra deixar de citar aqui é Yoshi Island. O game se baseia em um visual cartoon desenhado à mão que parecia um livro de colorir quase. Esse efeito foi possível graças ao chip do FX2 que vinha embutido no cartucho. Ele permitia efeitos gráficos avançados como rotação e escala de sprites, que deixava o jogo todo com esse charme especial, fluido e super expressivo e mega caricato. E para fechar com chave de ouro, nós temos o game Chrono Trigger. Além dele ter um pixel art incrivelmente detalhado, ele tinha personagens desenhados pelo lendário desenhista Akira Toriyama, que é assim o mesmo criador de Dragon Ball. Isso por si só dava uma identidade forte pro jogo. Mas o que mais realmente impressionava é que mesmo com o poder limitado do SNES, eles conseguiram entregar visuais bem acabados, com batalhas animadas, efeitos de magias vibrantes e cenários variavam de medieval até quase futuristas. Quando se trata de visual, esse jogo é uma obra-prima. Mas principalmente a gente também entra na era 3D, onde é que houveram obras completamente impactantes. Um dos principais marcos foi, sem dúvida, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Esse jogo simplesmente mudou tudo em termos de como explorar mundos em 3D. A Nintendo conseguiu criar um mundo coeso com transições de ambientes fluidas, uma câmera dinâmica, o famoso sistema do Z-Targeting, que ajudava no combate na terceira pessoa, algo que muitos jogos copiaram
claro depois. Pra época, ver o dia virando noite, os efeitos de água, a distância que você conseguia ver o cenário, tudo isso fazia parecer com que o Nintendo 64 rodava tudo de uma forma mágica. Mas pulando pro PC, a gente entra numa outra revolução visual. Half-Life 1, que ainda em 1998 chegou com o pé na porta. Além de gráficos mega realistas para sua própria época, ele trouxe algo que ninguém esperava: ambientes interativos, animações faciais, transições sem corte entre a gameplay e a narrativa. Tudo isso era novo para a indústria. E aí ainda veio o Half-Life 2 em 2004, que levou tudo isso para um nível superior graças à Source Engine, a física realista da Gravity Gun, os materiais com interações reais e infinitas possibilidades de você poder usá-los, os reflexos e principalmente os NPCs com expressões faciais super avançadas, fizeram esse jogo como uma vitrine tecnológica. Ele foi tão impactante que até hoje ele é quase que uma referência para a indústria. Olha, eu não sou o maior fã assíduo de jogos RPG, principalmente esses online, mas algo que é inegável, eu não posso deixar de citar aqui um game que foi um peso para a indústria: World of Warcraft. Ele chegou com um visual chamado de cartoon épico, que ainda misturava um tipo de Dark Fantasy, mas sim, ele era estilizado de uma forma bem inteligente. Cada zona do mundo tinha um ecossistema próprio, NPCs, criaturas, inimigos e uma ambientação tão rica que mesmo que os gráficos eram simples, tudo parecia vivo e completamente memorável. O jogo era imenso, cheio de elementos visuais e variados, e ainda esses estilos artísticos não só ajudavam na identidade e na imersão do jogador, como também a garantir que o jogo rodasse bem até em diversos computadores para época. E falando de RPGs massivos e imersos, outro grande expoente para indústrias, principalmente que é um outro RPG, é Skyrim. Quando ele saiu em 2011, ele trouxe um mundo aberto e gigantesco, com efeitos climáticos dinâmicos, neve que acumulava nos objetos, vegetação balançando com o vento e uma direção artística que fazia os jogadores se sentirem realmente vivos dentro daquela fantasia nórdica. Não era só um gráfico cru, mas sim um conjunto de visual que criava toda aquela sensação de imersão. E aí em 2018 surgiu uma das obras que deixaram uma marca imensa na indústria: Red Dead Redemption 2, que é simplesmente uma aula de realismo visual. Desde ciclos de vida dos animais, a iluminação violométrica, a neve que deforma com seus passos, até os detalhes mínimos das roupas, armas. Por isso que quando se trata de uma obra que consegue rechear de detalhes o seu jogo, a Rockstar leva esse título. Além de que a Rockstar criou um mundo com um ecossistema mega coeso, que progressivamente se altera com o passar dos tempos dentro daquele enorme mapa, e ainda possui uma fidelidade histórica única, sem contar que cada canto era vivo e um gráfico que fazia que cada cena parecesse um filme, e é que ainda faz com que PCs modernos chorem sem auxílio de geradores de FPS. Mas o que é mais interessante de tudo isso é que mesmo que você tenha todos esses processos, todas essas etapas bem detalhadas, por todo esse desenvolvimento de uma construção de uma identidade estética visual que seja ao mesmo tempo memorável e ainda funcional, ela não é uma ciência exata, sabe? É como se a essência e a intenção por detrás dessa construção de uma identidade visual fossem capturados de uma maneira que vai muito além de um ultra gráfico ou até mega realismo, mas sim construir uma identidade artística que consegue manipular e transmitir sentimentos através da direção de arte. E falando em identidade visual, eu também já fiz um vídeo falando sobre o jogo BioShock. Ali eu conto como essa identidade visual, além dela ser mega impactante para a indústria, essa identidade visual ela também consegue ter um impacto muito grande para a narrativa e para a ambientação do jogo. E continuando nessa linha de produção de jogos, eu já fiz um vídeo sobre os diretores criativos, onde ali eu conto como é que esse processo deles criarem e coordenarem todo um projeto de início ao fim e até enfrentar essas adversidades que ele tem no meio da produção de um jogo. Mas é isso. Eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!